tem uma responsabilidade social muito importante como cientista, mas eu acho que não é só para dizer o que a gente está fazendo, mas é para tentar entender onde que a gente é necessário. A gente teve muito privilégio, né, de estudar o que a gente quer, fazer o que a gente quer, então grandes oportunidades, grandes responsabilidades, né? Eu sou de uma família muito endocruzada, sabe? Eu sou geneticista e casa de ferreiro espeto de pau, né? Meus avós são primos, meus pais são primos, eu sou primo do meu marido. Minha família é de Prados, que é uma cidade pequenininha perto de São João del Rei, de 8 mil habitantes. Minha mãe é temporona de uma tradicional família mineira, casou com meu pai, que é primo dela, vieram para o Rio de Janeiro. Eu sou a primeira de 3 filhos. Eu sou de 1960, então eu vivi a ditadura quando eu era criança. E os meus tios, principalmente o meu tio mais velho, ele era muito ativo, né, contra a ditadura. Foi uma família muito especial, porque nós morávamos todos juntos, né? Eu, os meus pais, os meus tios, os meus primos, eram todos na mesma casa, era meio uma coisa meio comunitária. E eu acho que eu fico emocionada com isso, mas assim, eu acho que eu trago isso assim, um pouco até hoje, né? Que é tudo muito... Ai, desculpe. Eu acho que eu trago essa coisa do coletivo muito forte, né? E eu estou me dando conta disso agora. A minha vida inteira estudei escola pública e eram escolas muito boas. Eu fiz o CAP-UERJ, fiz o ginásio científico lá e eu fiquei apaixonada por biologia lá. Aí foi isso, eu fiz biologia na UFRJ. Eu fiz genética, foi um pouco porque eu me identificava bastante com tinha os vários departamentos, né, na biologia. Eu achava que genética era o mais forte na época, né? Desde a graduação, que na prática eu estou na Fiocruz, né? Eu comecei a fazer iniciação científica na biofísica com a mestra Maria de Oliveira Lima. Eu falei com ela, gosto de genética. Ela, se você gosta de genética, então eu vou te apresentar alguém que vai te ajudar. E aí ela me apresentou o Morel, Carlos Morel, que na época estava fundando o departamento de bioquímica e biologia molecular. E na época era pequenininho o departamento, só tinha o Samuel Goldenberg e era Traubitscheko. Quando eu entrei no DBBM, eu fui assistir um seminário do Samuel com o Eloy Garcia. Ele tinha recém-chegado também no DBBM. E os dois resolveram juntos fazer biologia molecular do barbeiro, que era o bicho com que o Eloy trabalhava. E eles deram uma palestra. Eu fiquei fascinada. Acabou a palestra, eu bati lá na porta do Samuel. É isso aí que eu quero fazer. Isso aí é para mim, sou eu que vou fazer isso aí. E eu fui, fiz o mestrado e o doutorado com isso. Depois, quando eu me formei, eu fui logo fazer o pós-doc, né, o pós-doutorado. E assim, essa coisa da biologia de desenvolvimento sempre me fascinou muito, né? E eu queria trabalhar com isso. A dengue se instalou no país, né? Se instalou assim de forma meio que irreversível, né? E na época o Bento, com quem eu trabalhava, né? Nessa época eu já estava lá no Instituto de Biologia do Exército, quando uma amiga do Bento, que a gente brinca que ela é conhecida como a Dama de Ferro da FUNASA, que é a Ima Braga, né? Que foi a vice-coordenadora do Programa Nacional de Controle da Dengue. Ela chegou lá, era muito amiga dele, e foi pedir para ele para ajudar, porque a dengue estava instalada, a AIDS estava instalado, e eles estavam usando os inseticidas e aparentemente não estava funcionando mais. Então a gente fez uma rede no Brasil, que a gente chamou de rede Morena. Morena, que é monitoramento da resistência nacional de Aedes aegypti, né? E essa rede envolveu vários laboratórios do país. E com essa rede, a gente definiu um programa que fazia a avaliação periódica do status de resistência e dos mecanismos de resistência das populações de Aedes do país aos inseticidas que são prioritariamente usados. E como no SUS
tudo é definido nos 3 níveis, né? Então, assim, a gente conseguia articular isso com municípios, com estados e com a gestão central. Na época, o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue, o Giovannini Coelho, sempre ouviu muito a academia, né? Então, assim, era muito legal, porque a gente não só estava dando um resultado acadêmico, não, a gente estava dando um resultado de fato, e isso estava impactando nas decisões políticas, né? A rede foi tão bem sucedida que ela serviu de exemplo para outras redes no país, né? Rede de controle de flebotomia, de doença de Chagas, etc. E ela serviu também de exemplo para outras redes no continente, porque a gente chegou a liderar também uma rede no Mercosul. Só que, no fundo, é aquela coisa, né? Se você olha o mapa da infestação do país, né? Você vê que a cada ano você aumenta o número de municípios que estão infestados por Aedes. Então, assim, é aquela história, a gente está sendo eficiente, mas a gente não está sendo eficaz. O buraco é muito mais embaixo, né? Assim, o controle químico, decidir que inseticida você vai usar, vai te responder por 10% dos insetos que estão ali. O importante é que você não tenha criadouros, né? Que você tenha. Mas para você não ter criadouros, de um lado você tem que cuidar do seu espaço, né? Seu espaço privado, e de outro lado você tem que ter garantia de que você vai ter um espaço privado adequado. Você não precisa juntar água, né? Você não precisa. Você tem que ter um abastecimento de água, você tem que ter uma coleta de lixo, etc. E tal. E aí é outra questão que até hoje assim, me confunde muito, que o que é divulgação, o que é mobilização, o que é sensibilização, o que é estímulo à participação, o que é, né? Mas assim, era um pouco aí que eu achava que a gente tinha que trabalhar. E aí eu saí, fui para o laboratório que era do Ricardo Galler e que hoje é chefiado pela Mirna. Foi aí que eu comecei a interagir muito com a Denise Pimenta, né? Acho que ela chegou pelo outro lado, e também com a Raquel Aguiar. Na época, a Raquel, ela tinha recém-entrado no Instituto Oswaldo Cruz, ela era chefe da comunicação lá, né? E foi no meio de uma epidemia de dengue. Eu chegava lá para falar com eles, e eu me lembro que eles não sabiam nada de dengue, não sabiam nada. E na época também, dengue estava nas páginas meio que de conflito. E eles estavam no meio do fogo cruzado, porque eles eram jornalistas, eles não sabiam de nada. E eu tinha um laboratório, né? Então eu me lembro que cansei de chegar lá, tipo 5, 6, 7 horas da noite, saindo de lá às vezes 8, 9 horas da noite, e eu abria o computador e ficava mostrando para eles, jornalistas, os nossos assessores, como que funcionava, como é que era o mosquito, como é que ele funcionava. A Raquel, ela tem muita interação com os jornalistas e ela começou a fazer muitas pautas, assim, montar uma agenda positiva com a dengue, né? Com essas questões, e começou a meio que sensibilizar os jornalistas, né? E a gente começou a pensar, vamos fazer um dengue training com os jornalistas, né? E aí a gente vai mostrar para os jornalistas como é que é o ciclo de vida, como é que é a prevenção e tal. E a gente montou, a gente ia para as redações, Globo, Band, Record. Hoje a gente já treinou, eu vou dizer, mais de 300 jornalistas. Eu acho que assim, a gente muito contribuiu no Brasil para tirar a dengue das páginas de conflito e colocar na página da prevenção mesmo, né? Hoje a gente vê os nossos jornalistas até propondo pauta. Hoje, a gente criou o primeiro mestrado profissional do Instituto Oswaldo Cruz, que é em Vigilância e Controle de Vetores. Isso também foi uma demanda do Ministério da Saúde, que está um pouco a par e passo com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde de que, para você fazer controle, não adianta você trabalhar reativamente, você tem que ter uma capacitação que é continuada e que ela é preventiva e que ela é mais ampla, né? Então, assim, isso está reconhecido na Organização Mundial de Saúde, isso está reconhecido no Ministério, e a gente montou esse programa para isso.
Esse programa ele é destinado aos profissionais da ponta, que são os agentes de controle de endemias, os agentes comunitários de saúde, que estão diretamente com a população. O que a gente percebe é que eles recebem muita informação, mas pouca formação. Assim, muitos dos textos que eles recebem são comandos, né? São faça isso, faça aquilo. E o que a gente tenta estimular neles olhe qual é o problema que tem aqui e tente tomar uma solução que seja uma solução viável e local e adequada para o seu espaço de trabalho, né? Então, assim, eu tenho me empenhado muito nisso. Sei que eu não vou salvar o mundo, entendeu? Mas, assim, colocar, como é que eu brinco, assim, criar meus filhotinhos de cruz credo, sabe? É isso. Eu me lembro que teve numa das turmas, né, que eu estava dando aula, né, lá do mestrado profissional, que os meninos são todos da ponta, né? Eles vêm com uma sede assim de resolver. E uma aluna falou assim: nossa, professora, você tá fazendo a cabeça da gente muito confusa, porque a gente chegou aqui na Fiocruz, a gente achou que ia resolver tudo, né? Aí você está mostrando para a gente que é tudo muito mais complexo. Aí chegaram onde eu queria, mais um filhotinho de cruz credo para a minha coleção, é isso.